Jaqueline Lubaski, o assunto hoje é gestão de recursos humanos na propriedade rural. Muitas vezes o pecuarista, o agricultor precisa avançar nessa questão. Com certeza, né? Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. E a gente vai trazer, né, esse tema para levar para o produtor o quanto que impacta, né, na propriedade e principalmente no resultado não só produtivo como também financeiro, a questão da mão de obra. Esse é o grande objetivo hoje aqui. Muitos produtores já fazem um pré-acordo com os trabalhadores e alguns até inclusive pagam um percentual dependendo da questão do avanço tecnológico, do resultado da renda. Mas quando aperta o cinto, como é que faz essa negociação com o peão da fazenda? Bom, hoje, principalmente, nós temos um percentual muito baixo de empresas das quais dividem, né, fazem os dividendos, o famoso PPR ou PPL. Principalmente no agronegócio. A agricultura ainda tem um pouco mais. Considerando que se a gente fazer uma análise bem robusta, a gente vai verificar que essas divisões, na verdade, nada mais é do que uma compensação salarial, viu? Porque não existem metas. E eu acho que isso que a gente tem que trazer para o produtor, se ele quer engajar, né, se ele quer criar colaboradores comprometidos, né, e automaticamente ele fidelizar essas pessoas, precisa ser criado metas das quais as pessoas se sintam desafiadas em estarem todos os dias e trabalhando junto para que produza mais, com custo mais baixo, ter uma margem de lucro maior, para que com isso ele consiga ter maior rentabilidade também, né? Não só o produtor, como também o colaborador, ou seja, nós estaremos no mesmo barco. Eu acho que isso que nós temos que virar essa chave. Em questão de época de vacas magras, esse é o X da questão. Como fazer essa negociação encaixar? Bom, aí é o seguinte, a empresa precisa existir uma comunicação muito assertiva. E também, não só dos produtores rurais, isso é um problema, né, que a gente verifica em multinacionais. A comunicação hoje é um problema em todas as empresas, independente de qual segmento ela seja. E no agronegócio, muito mais. Porque as pessoas ainda têm aquela tendência de antigamente, né, os produtores tradicionais, das quais faça o que eu estou dizendo e não pergunte o porquê. E diante disso a gente verifica o quanto de problemas e principalmente deixam de ganhar, né, melhores resultados devido a essa falta de comunicação. Então a ideia é uma troca, né, e ali juntos a gente criar uma gestão participativa. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande top, o negócio diferencial para a gente fazer diferença no agronegócio. Ernesto Kozer Neto. Como utilizar cercas elétricas no manejo do gado? É o assunto desta sexta-feira aqui dentro da Expo Vale. Exato. A gente veio falar sobre essa tecnologia, que ela não é dominada, ela não é... De certa forma, não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E a turma não sabia o certo. Então a gente tem se esforçado muito em levar informação para treinar o mercado, para que as pessoas tenham sucesso com essa tecnologia. Que ajuda demais. Uma vez dominada, eu consigo fazer uma cerca cada vez mais leve, mais barata, mais rápida. E eu consigo comandar os animais na minha fazenda. Então eu vou ter uma melhor eficiência de pastejo, vou cortar, vou entrar e sair dos piquetes sempre na hora certa, produzindo muito mais. Então esse é o objetivo da tecnologia. O gado não pastando num local só também é bom para o solo e para a própria pastagem. Exato. Né? A gente sabe que no passeio rotacionado, toda vez que o gado cortou esse capim na altura ideal, esse capim brota mais, perfilha mais e emite mais raízes. Então é melhor para o gado e é melhor para o solo, que vai ser melhor inclusive para a próxima lavoura, se o cara faz integração lavoura-pecuária. Eu venho do sul do país, onde a cerca elétrica já é usada desde os anos 90. Me parece que aqui ainda existem alguns tabus para quebrar sobre isso. Exato. Sim, não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E a turma vinha fazendo errado, com material errado, com a técnica errada. Então, a gente tenta explicar para as pessoas fazer o certo, que se fizer certo, dá certo. Porque atualmente o metro de cerca, o quilômetro de cerca é muito caro hoje para implantar. Essa cerca tradicional com mourões, com 4, 5 fios, por isso que a cerca elétrica ela vem muito a calhar nesse momento especial, significa economia. Exato, hoje um quilômetro de cerca convencional, mais ou menos nessa configuração que você falou, vai sair algo próximo a R$20 mil por quilômetro. Com a cerca elétrica eu consigo trazer isso aí para 3, 4, 5 vezes menos. E se eu domino, por exemplo, a cerca elétrica móvel, eu só faço a cerca elétrica fixa do perímetro e vou andando com o gado entre essas duas faixas de cerca elétrica. Então, assim, aí eu vou conseguir uma melhor eficiência do pastejo, porque assim, a gente sabe que quanto menor o tamanho da parcela, quanto menor o período de ocupação e quanto maior a pressão de pastejo, melhor vai ser pastejado esse capim. A cerca elétrica nos ajuda nisso, a comandar esse pastejo e ter melhor eficiência do pastejo.
Matheus Pereira, palestrante aqui do Encontro Técnico do Agro dentro da Expo Vale. O assunto soja, clima, conjuntura política não são assuntos muito fáceis nos dias em que estamos vivendo. Os custos caíram, mas o preço caiu mais ainda. Exatamente, a gente vive tanto uma indefinição, né, no âmbito político, no âmbito do câmbio aqui no país, que dificulta a vida do produtor rural, não só aqui na região de Água Boa, mas em todo o Brasil, a formular, né, uma estratégia de comercialização para 2024, prezando principalmente por um custo mais reduzido e o que vem pela frente, né? A incerteza agora para esse próximo ciclo nunca teve tão evidente, tão difícil, né, para a vida do produtor rural aqui no nosso país. No ano passado, nessa época, nós já tínhamos uma estimativa de área plantada. Hoje não sabemos ainda, porque o próprio agricultor não sabe como será o próximo ciclo. Exatamente, eu até ressalto que poderemos viver a primeira contração ou estagnação de área de soja verão desde 2006. São quase 17 anos onde a soja no Brasil apenas expandiu, cresceu a área ano após ano e nesse próximo ciclo, por indefinição, por incerteza, por instabilidade colocada na frente do produtor rural, poderemos ver uma estagnação ou até uma pequena contração. Para algumas regiões do país, um fato negativo é o Ninho. Qual é a informação de momento, Matheus? O El Niño vem sendo formado, ele está em processo de aceleração. Podemos configurar um super El Niño, que a última vez que isso aconteceu foi em 1988, onde o Brasil mal produzia mais de 10 milhões de toneladas de soja. Hoje, com expectativa de produzir mais de 155 milhões para o próximo ciclo, temos aí um El Niño trazendo incertezas, principalmente para excessos de chuvas no sudoeste, sul do Brasil e a falta delas no Mato Piba. Na questão aqui do Mato Grosso, se a chuva vier cedo, como talvez se espera os padrões climáticos, seria bom para plantar a soja cedo. Exatamente, colocar aí uma força de trabalho maior durante o período de plantio para acelerar realmente o ciclo da soja e evitar, né, a falta delas ali em dezembro e janeiro. O que mais você aborda hoje aqui para os produtores de Água Boa na Expo Vale? Um grande ponto a ser considerado será as proteções financeiras, né? Algo que a gente pode usar no mercado financeiro, travando os preços da soja, mesmo sem ter a obrigação de entregá-las a um comprador, o que dá segurança de preços mínimos ao produtor e garante as altas caso elas venham nos próximos meses e anos. José Escapa, um dos organizadores aqui do segundo Encontro Técnico do Agro em Água Boa, dentro da Expo Vale. Um evento grandioso e os palestrantes de peso, assuntos do momento, a conjuntura atual sendo trazida para a Água Boa. É um baita evento. Pois é, acho que a gente está bem satisfeito aí com o que a gente conseguiu trazer para a Água Boa. São palestrantes da prateleira de cima. Palestrantes que estão antenados tudo que acontece no mundo, né? Fora da porteira, parte econômica, sociopolítica, né? Conjuntura atual do mercado. Foi se falado muito ontem, né, no primeiro dia do encontro, sobre as previsões de futuro, sobre o momento atual, com a experiência do Alexandre Mendonça, de anos, né, mostrando números e olhando a economia do agro. Ele traz para a gente, então, o que deve ser feito, o que pode ser feito, né, dentro de uma margem de erro, é lógico. Já o Schacker um pouco mais com os números de gestão das fazendas que ele acompanha. Então a gente pensou naquele primeiro momento, do momento fora da porteira, né? E para dentro da porteira a gente traz aí, né, o Matheus, traz o Ernesto para falar sobre cerca elétrica, manejo de pastagem, a Jaqueline para falar de gestão de pessoas, que é uma dificuldade que todo pecuarista, produtor rural tem hoje, agricultor. O agro virou uma empresa precisa de gente, de gestão, de pessoas. Lidar com isso tudo tem técnica, tem ferramenta. E a Jaqueline tem muito para nos mostrar nesse sentido. Matheus hoje é um dos grandes palestrantes aí do Brasil, né? Conhecimento ímpar. Matheus da Pátria pode falar bastante também sobre o clima, sobre o mercado também de soja. E o Edivandro sobre o cultivo de soja, né? Sobre o que tem acometido e tirado o nosso sono como plantador de soja aí, que são as pragas, as anomalias. Então, para dentro da porteira, o que está na nossa mão, a gente trouxe também de novas tecnologias aí para que o produtor consiga tomar as decisões necessárias.